Olá, brasileiro. Você está planejando mudar para Portugal, mas não sabe se precisa validar ou reconhecer o seu diploma brasileiro aqui em Portugal, seja para estudar ou para trabalhar? E como se faz isso? Quanto tempo leva? Qual o custo? Se você não tem a resposta para essas perguntas, o vídeo de hoje é para você. Então não saia daí que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Johann Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. E o cenário de hoje é em Cascais, área metropolitana de Lisboa. E esse belíssimo espaço, ele conta com a Casa de Santa Maria, o Farol Museu de Santa Marta e o Museu Biblioteca Conde de Castro Guimarães. E é uma obra arquitetônica que data aí do começo de 1900. Vale a pena conhecer, viu? Mas vamos para o assunto de hoje, que é sobre validação e reconhecimento de diploma brasileiro em Portugal, seja para estudar ou para trabalhar. Quem precisa, como funciona, quanto tempo leva, quais os custos e outras informações. Precisa validar diploma em Portugal? Sim, precisa. E precisa reconhecer o diploma em Portugal? Depende. Como assim, validar e reconhecer são coisas diferentes? Sim. Por isso, antes de começar, eu preciso esclarecer alguns conceitos, para facilitar a compreensão e para você não ficar muito confuso, porque esse assunto ele gera muita confusão, especialmente na nossa querida internet. E quando você procura esse tema no Facebook, por exemplo, no YouTube ou mesmo no Google, você vê que tem várias páginas que falam sobre validação, reconhecimento, equivalência, registro, entre outras informações, certo? E algumas usam como sinônimo validação, equivalência, reconhecimento, como se fosse tudo a mesma coisa. E aí dificulta ainda mais a compreensão sobre o assunto. Então vamos deixar tudo claro aqui, com base na legislação, para que você não confunda mais. E vamos por partes, né? Vou começar com a validação. E a validação de diploma é meramente dar validade ao documento, é autenticar, né? Então, no nosso caso aqui, no caso de um diploma, por exemplo, é dar veracidade daquele documento, né? Então, o que acontece? Você apostila, quando você apostila, você certifica que aquele documento foi produzido no Brasil e pode ser usado em outro país, no nosso caso aqui em Portugal. Esse apostilamento é o que é previsto na Convenção de Haia, em que o Brasil faz parte, né? Então, os países que aceitam os documentos dos outros países, desde que é apostilado, e no caso do Brasil, esse apostilamento, ele tem os cartórios específicos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma relação desses cartórios em que pode ser feito esse apostilamento e que passa a ter reconhecimento desse documento por outros países. Eu vou colocar na descrição o link do CNJ, onde constam esses cartórios, né, que estão autorizados a fazer esse apostilamento, e você consegue consultar facilmente e ver um cartório que é mais próximo aí da sua casa, mais próximo aí de onde você mora. E ainda no Brasil, né, antes de vir para Portugal, eu até falei disso nesse vídeo aqui, nós fizemos um projeto de mudança, né, para Portugal, e dentro do plano de ação, né, tinha um passo específico que era validar a documentação no cartório. Então, nós fizemos o apostilamento de AIA, isso ainda em Brasília. Salvo engano, cada apostilamento é cerca de R$ 43, mais ou menos. Nós fizemos de vários documentos relacionados à nossa formação, então tinha lá diploma, certificado e outros, né, histórico escolar. Também fizemos das certidões de casamento, de nascimento das crianças. Então, esses passos são fundamentais antes de vir para Portugal. Então, é bom lembrar, né? Se você ouvir a expressão validação, se refere à autenticidade, né? Ou autenticação. E qual a finalidade, né, de autenticar esse documento? Por exemplo, se você for para a universidade fazer um mestrado, você vai precisar autenticar o seu diploma. E essa autenticação é o que vai garantir para o Estado, aqui no caso da universidade, de que esse documento de fato foi emitido pelo Brasil. Então vai ser necessário. E a validação também é um passo para outros processos de reconhecimento, como a gente vai ver mais à frente. E agora vamos para o termo equivalência. O termo equivalência, na verdade, é o que mais gera confusão, porque é uma expressão utilizada pelo Decreto-Lei 283 de 1983, que foi revogado agora em 2018, né, pelo Decreto 66, e mesmo depois de revogado, continuou circulando na internet, né? Então tem muitos sites
que ainda continua utilizando o termo equivalência. E pior, né? A gente vê também no próprio manual da DGS, que é a Direção Geral de Ensino Superior, ainda utiliza esse termo, e alguns sites de algumas universidades também. Então o pessoal acaba confundindo a equivalência, que na verdade essa expressão deixou de existir, pelo menos legalmente, né? E equivalência corresponde agora a um tipo de reconhecimento, que é o reconhecimento específico. E ela trata, inclusive nessa legislação nova, que qualquer expressão relacionada à equivalência tem que ser remetida a essa nova expressão, né? Então, toda vez que você vir como equivalência, né, na internet ou qualquer expressão do tipo, está se referindo hoje, nos dias atuais, ao reconhecimento específico. E esse é um dos 3 reconhecimentos que a gente vai ver logo adiante. Mas deixou de ter equivalência, né, na legislação, ou a expressão deixou de ser utilizada? Não, mas não é mais utilizada no nível superior, tá? Só para o ensino básico e secundário, aqui de Portugal. Inclusive tem a legislação específica sobre isso também. E esse é um procedimento mais simples, né? Ele não tem tanta complexidade. Ele é mais rápido também, gratuito. Tirando a questão do apostilamento, que você acaba tendo custo também, né? Mas o procedimento em si é gratuito. Você já sabe, se você estiver pesquisando um site na internet e lá tiver informação sobre equivalência, o site provavelmente está com o texto desatualizado, ou pelo menos está se baseando numa nomenclatura de uma legislação que já foi revogada, né? Como ninguém é infalível, se por acaso nesse vídeo eu me referir à equivalência, quer dizer, um ato falho aí, você pode considerar como um reconhecimento específico. Bom, mas por que reconhecer o diploma? Porque há alguns cursos e profissões que exigem, né, esse reconhecimento. Salvo alguns aí que não tem essa obrigatoriedade, né? Exceções aqui que eu lembro, Ordem dos Advogados, né? Existe uma reciprocidade, então, entre as ordens aí de Portugal e Brasil. Então, não é necessário esse reconhecimento do diploma. E também no caso dos engenheiros, né? A mesma coisa, as ordens aí dos 2 países também têm esse acordo de reciprocidade. Mas não quer dizer que não precise validar, né? Aquele negócio, né? Precisa fazer o apostilamento do documento nesse processo de inscrição, né, na ordem. E outros exigem mesmo reconhecimento para as profissões, né? Para atuar nas áreas, especialmente as ligadas à saúde. Então, os médicos, os enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, os médicos veterinários, dentistas, todos esses precisam do reconhecimento. Também, se você for fazer, por exemplo, um estágio no IFP, que é Instituto de Formação de Profissional e Emprego, né? Emprego e Formação Profissional. Nesse caso, você também precisa do reconhecimento do diploma. Ao mesmo tempo, se você pretende, por exemplo, fazer um concurso público aqui em Portugal, e é possível, tá? Nesse caso, você precisa também desse reconhecimento, independente se a profissão exigir ou não. E ainda, nos casos em que a empresa, apesar de privada, ela tem algum tipo de convênio com o serviço público, né? Nesse caso, num caso de contratação, por exemplo, eles exigem esse reconhecimento do diploma. Então, é necessário nesse caso aí, né? E ainda, né? Nos casos em que a empresa, mesmo privada, ela mantém algum tipo de convênio com as instituições públicas. Nesse caso, em caso de contratação, né, a empresa acaba exigindo também esse reconhecimento do diploma. E além disso, né, às vezes você precisa ter, ou você quer ter esse diploma como uma garantia, né? Você não sabe o dia de amanhã, de repente você vai submeter algum cargo, ou mesmo fazer um concurso. Então é uma espécie de backup, né? E se você faz e já tem pelo menos esse diploma reconhecido, facilita, porque imagine que você está numa situação de contratação e precisa fazer isso com uma certa brevidade, né? Como demora alguns meses, você pode de repente perder uma chance, uma oportunidade. Então é recomendável também nesses casos. E agora vamos às expressões que estão em vigor, né, em relação ao reconhecimento, que é desse decreto 66 de 2018. Então nós temos 3, que é o reconhecimento automático, o reconhecimento de nível e o reconhecimento específico. Isso no decreto sobre qualificações estrangeiras, ele veio para uniformizar, simplificar, né, deixar mais automático o processo e reduzir custo e tempo. Então vamos falar do primeiro tipo, que é o reconhecimento automático. Ele permite reconhecer genericamente um grau ou um diploma de ensino superior estrangeiro
em que o objetivo, o nível e a natureza sejam idênticos aos graus de licenciado, de mestre ou doutor, né? No caso em Portugal. E no Brasil, ele é aprovado para mestre ou doutor, né? Um mestrado ou doutorado, da classificação 5, 6 ou 7 da CAPES. Então dá para ver que é um reconhecimento um pouco mais restrito, né? Em outras palavras, né? Esse tipo de reconhecimento ele só atesta o grau, né? No caso do Brasil seria um de mestre ou doutor, né? E, por exemplo, você está indo para Portugal para fazer um doutorado, já tem um mestrado. Se o seu mestrado, você já na classificação 5, 6 ou 7 da CAPES, né, o seu mestrado, aí sim você aplica esse tipo de reconhecimento, é o mais indicado. E onde solicitar? Você vai solicitar para instituições de ensino superior, públicas, né? Ou o próprio DGS, né? Que é a Direção Geral de Ensino Superior, pelo site, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai preencher um formulário online, né? E ali você já tem toda vamos dizer, a documentação que é preciso para encaminhar e o formulário que você tem que preencher. Eu vou colocar o link na descrição e esse é o único tipo de reconhecimento que você pode fazer diretamente na DGS, né? Os demais não. E que documentos entregar, né? Você vai precisar da cópia do diploma que comprove o grau, apostilado, né? No caso, validado, ou cópia simples emitida pela instituição, né? Em que conste ali o registro do grau ou do diploma, né? E que isso possa ser verificado. Então tem que ter alguma forma que a instituição possibilite uma consulta pública disso com um identificador único, né? De forma que seja possível consultar. E também o diploma ou certificado, se for o caso, né? Original, em que conste ali o grau. E quanto custa, né? O valor para ser pago para a DGS é R$ 27,60 e o tempo é em média 30 dias, tá? Até 30 dias, mas desde que o processo todo esteja completo. Então você vai mandar essa documentação, pode ser que tenha alguma pendência e retorna, mas depois que essa documentação estiver toda completa, né, para análise, aí sim, até 30 dias você já tem essa resposta, né? E o segundo tipo é o reconhecimento de nível, esse talvez seja o mais comum. É um reconhecimento em que há uma comparação, né, do grau ou do diploma, do estrangeiro, no caso, com o português. Então é feita essa comparação e ele tem que ter mais ou menos a correspondência em relação ao grau ou diploma português. Então é feita essa avaliação. E aqui é para quem quer reconhecer um grau ou um diploma de ensino superior. E depois da avaliação, quer dizer, é atribuído um grau, né, que pode ser de licenciatura, de mestrado ou doutorado, de acordo com a avaliação. Outra coisa, né, aqui em Portugal não existe a diferença entre licenciatura e bacharelado, né? Porque, na verdade, os cursos aqui de 5 anos, como os que tem no Brasil, é, por exemplo, o curso de psicologia, medicina veterinária, engenharia, né? Aqui, na verdade, é encontrado como mestrado integrado. E esse tipo de reconhecimento ele é menos complexo do que o reconhecimento específico, que é o último que a gente vai tratar. E ele, ao mesmo tempo, ele não é aplicável, por exemplo, para quem tem uma profissão vinculada a uma ordem, normalmente, né? Um bom exemplo é, por exemplo, o pessoal da TI, né? Os profissionais de tecnologia da informação, ou mesmo os publicitários. Muitas vezes quem faz, até a profissão não tem relação com alguma ordem, por exemplo. Mas em razão de estar sendo contratado, por exemplo, por uma empresa que exige ou que tem alguma vinculação a uma instituição pública, ou mesmo porque vai fazer um estágio no IFP, como eu falei, aí a pessoa acaba decidindo por fazer esse tipo de reconhecimento. E o reconhecimento é solicitado pelo titular do diploma, tem um formulário online para fazer isso. E que documentos entregar? No caso, a documentação básica é igual à documentação do reconhecimento automático. Então, é ali a cópia do diploma, né, ou o grau, né, que conste ali o grau, e desde que seja apostilada, né, tem essa validade. Também pode ser, né, pode ser um documento da instituição, naquela mesma situação, que tenha como verificar, né, nos registros, né, que tem um identificador único, que seja possível verificar de forma online, né? E também o diploma original ou o certificado, né? Que ali conste o grau.
Quando se trata de um grau correspondente ao nível de doutor, aí é solicitada a cópia da tese, né? Que pode ser digital ou digitalizada. A exceção é que se tiver sido um outro tipo de trabalho, por exemplo, de investigação ou obra, aí pode ser solicitado esse documento. Também é fundamentação e enquadramento, também é solicitado. Em relação ao custo, né? Como é solicitado direto na instituição, isso vai variar bastante entre instituição e outra. Mas em média se paga aí entre 50 euros a 600 euros. E o prazo máximo, né? Que é de 90 dias, pelo menos em tese, né? Com a documentação completa. Então, com tudo já finalizado, o prazo máximo, pelo menos pela legislação, é de 90 dias. E a terceira forma de reconhecimento, que é o reconhecimento específico. Então, é feita a avaliação de um grau ou um diploma estrangeiro, idêntico, na verdade, ele é avaliado, tem que ser de forma idêntica a um grau ou um diploma português. E aí, no caso, é feita uma avaliação tanto de grau como de nível, também a duração e conteúdo programático em relação a determinada área ou um ramo, né, específico. E por ser específico, ele é ideal para quem tem ou precisa exercer a profissão ligada a alguma ordem, né? Necessita estar ligada à ordem para o exercício da profissão. Então, é comum, por exemplo, os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o próprio médico veterinário, dentista, e por aí vai. E nesse tipo de reconhecimento é possível que seja rejeitado, né? Assim, na verdade, 90%, como eu já disse, né, há algum tipo de rejeição, porque é difícil que seja exatamente igual. E o que pode acontecer é a pessoa ter que cumprir um período, né, voltar a estudar, por exemplo, para cumprir o prazo ou o tempo de estudo específico para que corresponda ao grau, o nível, no caso, aqui do ensino português. E, por exemplo, o estágio, né? O estágio aqui em Portugal, ele é muito superior em relação ao número de horas do que no Brasil, normalmente. Então, normalmente, os profissionais que precisam atuar e ter o registro nas ordens, eles acabam fazendo uma complementação aqui, né? Eles precisam atuar mais um período, ou fazer um estágio, ou mesmo voltar para a sala de aula muitas vezes, porque senão não consegue exercer. Essa característica, né, por ser mais específico, ele acaba fazendo com que haja muita rejeição, é um pouco mais difícil o reconhecimento. E também a própria exigência de provas, né? Muitas vezes tem a prova para que você possa ingressar e realmente atuar como profissional. E onde solicitar, né? Tem nas próprias universidades públicas, né, ou nos institutos politécnicos. Isso se dá por meio do formulário também online, que você anexa ali a documentação. E quais documentos devem ser entregues, né? E assim como os outros dois reconhecimentos, esse também tem a documentação básica, então o diploma que comprove o grau, né, validado, né, quer dizer, com apostilamento. Também a possibilidade da instituição apresentar um documento que comprove esse grau e que possa ser consultado, né, uma consulta pública por meio de um registro único. Então, essa é uma alternativa. E também o diploma original, né, com grau e também apostilado. Como documentação complementar, né, pode ser solicitada a mesma documentação do reconhecimento de nível, tá? No caso, as unidades curriculares, conteúdo programático também, a duração do curso e a classificação final. Quando se trata de um grau nível de mestre, a dissertação defendida, né, também pode ser digital ou digitalizada, igualmente. E também no caso do doutor, né, a tese defendida também digital ou digitalizada, sendo que os detalhes são exatamente iguais ali ao que eu falei do reconhecimento de nível. Em relação ao custo, né, também vai depender da instituição, né, a universidade. O custo é um pouco maior, normalmente vai de 200 euros a 700 euros em média, e o prazo é o mesmo, 90 dias, desde que a documentação toda esteja completa, né? Quer dizer, então eles passarem a analisar já com a documentação toda completa. Eu vou falar agora sobre algumas informações que podem ser importantes aí sobre esse reconhecimento, né, de diplomas. No caso, se você for realmente precisar desse reconhecimento, aí não tem o que fazer, você tem que fazer, né? Quer dizer, um curso que exija, por exemplo,
você vai precisar fazer. Mas existem vantagens, né, de estar fazendo, não só para cumprir uma exigência. Por exemplo, né, você pode, de repente, participar de um processo seletivo, então vale a pena ter um documento mais fácil, né? Imagine você ter que fazer isso, como eu falei, né, em cima da hora. Você não consegue, tem um prazo que é razoável aí, né? Além disso, né, você pode, por exemplo, concorrer a um cargo público aqui em Portugal. Como existe o Estatuto de Igualdade, né, entre brasileiros e portugueses, você tem essa prerrogativa, né? Você pode realmente participar de concursos públicos. Então, também ter esse documento já certificado é interessante, né? Já para você também ter isso de pronto. Ao mesmo tempo, o estágio, né? Você vai trabalhar aqui, por exemplo, normalmente muita gente, pelo menos, passa pelo IFP, né? Instituto de Emprego e Formação Profissional. Pode ser o seu caso, então talvez já tenha um diploma também. Então já é importante ter esse reconhecimento do diploma. Ao mesmo tempo, quer dizer, você está na Europa, né? E de certa forma te abre mais possibilidades. Quer dizer, você está no mercado europeu e eventualmente pode estar indo para um outro país e já ter esse diploma reconhecido já é uma vantagem. Então eu acho que é bem interessante. E também, né, como uma forma de competitividade mesmo. Quer dizer, você já está saindo na frente do que outros candidatos. A gente não sabe realmente, às vezes as coisas mudam de caminho, né? Você vem com a cabeça de fazer uma determinada atividade e as coisas mudam. Às vezes você entra como empreendedor, por exemplo, e aí muda o rumo e você começa a, sei lá, vai fazer um concurso, vai prestar um concurso ou vai participar de um processo seletivo para algum tipo de trabalho. Então não custa nada, na verdade custa, mas eu acho que vale a pena ter essa documentação já certificada, né? Já ter o reconhecimento e poder participar disso tudo. Especialmente se você tem cidadania europeia, porque é mais fácil ainda. Você de repente arranja um trabalho, alguma coisa em alguma empresa que tenha já uma ligação em outro país da Europa e você de repente pode estar usufruindo disso aí. E eu vou falar de algumas dicas que podem ajudar nesse processo também de reconhecimento de diplomas, tá? Se você já conhece alguma instituição, isso é possível pesquisar também, né, pelo site. Você pode identificar as instituições que já tenham reconhecido títulos do Brasil ou cursos e já submeter essas próprias instituições. Isso facilita bastante, né? Porque já tem já vamos dizer, uma decisão favorável nesse sentido. Quando você arrisca numa universidade que ainda não tenha, você acaba correndo um risco, né? Então esse é o primeiro ponto. O outro é buscar também universidades que tenham acordos com universidades brasileiras, né? Instituições daqui de Portugal. Porque nesse caso você consegue uma dupla emissão de diploma e dessa forma facilita também a obtenção aí do reconhecimento, né? Do diploma ou do grau. Uma outra questão, eu já falei, mas o reconhecimento específico ele é bem difícil, né? Aí 90% ou mais acabam não conseguindo de imediato, obviamente, acabam tendo que submeter a provas ou a questão de fazer um complemento, né? Voltar para a sala de aula muitas vezes ou fazer um estágio. Então é um reconhecimento que se tiver a opção de não passar por ele, melhor, né? Se você for fazer, por exemplo, de algum curso específico que não tem essa vinculação à ordem, essa exigência, né, à profissão, vale a pena fazer o de nível, tá? Porque o específico realmente ele é um pouco mais complicado. Uma outra dica que eu dou, na verdade, no sentido de economizar, tá? Se você tiver que submeter a ementa do curso, que normalmente é um calhamaço assim, né? Que você acaba pegando e para fazer esse apostilamento, né, validar esse documento é caro. Imagine cada folha que muitas vezes eles fazem no avulso aí, cada folha. Então a dica que eu dou é a seguinte, você chegar já no cartório com ele encadernado, porque aí vai ser o apostilamento no documento total, né? Acaba tendo de repente um selo lá no final, assinatura na frente e atrás, mas que vai ser o suficiente para validação desse documento. Não precisa ser você gastar muito dinheiro com isso, né? E já que você vai apostilar,
já faça também no histórico escolar, né, e no conteúdo programático, porque é bem possível que você precise. E agora sobre o reconhecimento profissional aqui em Portugal, né? Se a sua profissão ela tem uma ordem, por exemplo, vinculada, né? Ou mesmo se tem um ministério específico para isso, você vai precisar dessa autorização. A dica aqui é você consultar as ordens que tem aqui, né? Ou ministérios que tem relação com sua formação, com sua profissão, e verificar nesses sites a documentação que é necessária. Então você já te poupa muito trabalho, assim, né? E não é difícil. Tem várias ordens aí, você busca aí no Google, você acha com facilidade. Então pegando o exemplo do advogado, né? No caso do advogado, você, sendo advogado, você tem a reciprocidade, né, entre portugueses e brasileiros, no caso da ordem, e pode solicitar isso por meio do site ali, você tem toda a informação. Lógico, vai precisar de uma série de documentos lá da OAB, né, no Brasil, e também pagar as taxas e tudo mais. Mas você consegue fazer isso sem precisar fazer uma prova, por exemplo, ou fazer qualquer tipo de reconhecimento de diploma. Não há essa necessidade. E a mesma situação se aplica para os engenheiros, né? Também há uma reciprocidade, né? Um acordo de reciprocidade entre as ordens. E aí um engenheiro português pode trabalhar no Brasil como engenheiro e o brasileiro em Portugal. Agora eu acho que, se eu não me engano, tem um número mínimo de horas, se eu não me engano são 3.600 horas, no caso do engenheiro, mas de resto também não precisa fazer prova ou fazer o reconhecimento de diploma. Bom, estamos chegando aí no fim do vídeo, né? E em resumo, o que você precisa fazer, né? Consolidando a informação para o reconhecimento do diploma. Primeiro ponto é fazer a validação dessa documentação. E a validação, ela se dá por meio do apostilamento, de AIA, né? Então você vai lá no CNJ, busca os cartórios que tem no Brasil, acha o cartório mais próximo da sua residência, vai lá e faz esse apostilamento. Segundo ponto, você vai entrar lá no site da DGS e vai ver qual que é o reconhecimento que mais se encaixa na sua situação, né? Na sua formação. No terceiro ponto você vai submeter essa documentação, né? Se for automático, basta fazer pelo DGS mesmo, pelo site e escolhe a universidade e pronto. Se for de nível ou específico, aí você vai ver qual universidade, quando chegar na universidade, você vai ver qual que é a que mais, o curso, a ementa do curso tem a ver com o seu curso. Porque quanto mais próxima, menos trabalho vai dar, né? Quer dizer, mais fácil de ser aprovado, né? Esse reconhecimento do diploma ou grau. Então você vai buscar nos sites dessas universidades, olha a sua, né? Busca a ementa do curso ali, o conteúdo programático e olha também dos cursos aqui. Então abre lá de Coimbra, Porto, Lisboa e outras e vê qual que tem mais proximidade com do seu curso. E só isso aí já vai facilitar bastante aí o seu trabalho, né? E aí, uma vez encontrado esse curso, né, mas que tem mais correspondência com o seu, você vai juntar a documentação pelo site e enviar, né? E aí aguardar o prazo, ver se está tudo certinho, você vai ser notificado se houver alguma necessidade de complementação, mas de resto não tem muito mistério, né? Dá para você fazer com tranquilidade. Existe esse manual que eu falei, né, da DGS, eu vou colocar também na descrição do vídeo o link, que eu acho que também facilita. E qualquer dúvida também, se você tiver, eu estou à disposição também no que eu puder ajudar, né, o que eu tiver de conhecimento aí para estar também auxiliando. E espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que de repente podem estar precisando dessas informações. Me coloco à disposição também, como eu falei, né, para esclarecer alguma dúvida. Se você quiser sugerir algum tema, também vai ser muito bem-vindo. Ou comentar alguma coisa, eu vou lá, entro no comentário, eu respondo tudo com muito gosto. Tá? Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.